Boa tarde. Boa tarde, Nicole, Luciano. Me escutam bem? Kleber Personal. Nelson, me escuta bem? Então, quando eu vou te adicionar aqui, diz que você não pode participar. Acho que foi. Tá conectando. Conectou. Agora! Tudo bem? Grande Nelson, prazer enorme estar falando aqui contigo. Deixa eu só te apresentar. Queria pedir ao pessoal que está assistindo essa live, convide os amigos, convide os profissionais de educação física do estado inteiro, do Brasil inteiro. Hoje a gente vai estar aqui com o presidente do CREF 4, do CREF São Paulo, o meu amigo, o presidente Nelson Leme da Silva Júnior, que vem fazendo um trabalho brilhante lá em São Paulo. E aí eu convidei ele para ele estar dividindo aqui, compartilhando algumas experiências. E esse ano também tem a eleição do CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, e Nelson, por presidir o maior CREF do Brasil. Então, nada mais justo do que ele estar aqui, enfim, colocando o que ele pensa sobre o sistema, se aproximando mais das pessoas físicas, das pessoas jurídicas. E por isso que eu o convidei, para que a gente possa estar aqui falando, vendo o que a gente pode aperfeiçoar, melhorar na educação física, no sistema CONFEF, CREFES, para valorizar cada vez mais o profissional, valorizar as academias, as pessoas jurídicas, enfim. Então, por isso que a gente convidou o presidente Nelson. E aí, pega esse aviãozinho aqui, ó, manda para os amigos, para que o pessoal possa estar assistindo essa live. Depois ela vai ficar salva por 24 horas aqui no nosso Instagram, e depois ela vai para o nosso canal no YouTube. Então, quem ainda não está curtindo lá, segue lá o nosso canal no YouTube, CREF12PE, e tem um bocado de vídeo massa lá. Algumas das lives que a gente fez aqui já estão lá no nosso canal no YouTube. Tem outras matérias interessantes, então olhem lá, assistam. Certo? Eu vou ver aqui se o Nelson está com algum problema. Deixa eu ver se ele está aqui. Nelson, pede para participar agora. Tudo bem, Luciano? Tudo jóia. Agora acho que vai. Me ouve aí? Escuto bem. Então tá bom. Nelson, queria inicialmente agradecer por você estar aqui conversando com a gente, profissional de educação física, estudantes de todo o estado de Pernambuco, certamente gente do Brasil inteiro. Essa live vai ficar salva 24 horas aqui no nosso Instagram, depois vai para o YouTube, aí tenho certeza que vai rodar o Brasil inteiro. Agradecer muito o pessoal que está aqui, mandem perguntas, o tema já está aqui fixado, são os desafios da educação física. E aí, Nelson, eu queria que, para começar, que você se apresentasse, falasse um pouco desse teu caminho na educação física, por que você escolheu fazer educação física, como você chegou aí no CREF de São Paulo, enfim, fala um pouquinho para a gente. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal de Pernambuco. É uma satisfação estar falando com vocês, em especial o CREF 12.
a todos os profissionais de educação física que estão nos ouvindo nesse momento. Eu estou vendo o teto. Deixa eu só tentar organizar isso aqui, peraí. Também tô... Agora. Vamos lá. Eu vou fazer pelo celular, que eu acho que vai ficar mais fácil. Bom, me ouve? Escuto bem. Então, vê lá. Bom, eu comecei, como todo menino que gosta de fazer alguma coisa, quando era criança, né? Tinha uma vocação muito forte para o esporte, transitava bem em várias modalidades esportivas, né? Aí até meus 15 anos de idade, até começar a me aperfeiçoar numa única modalidade, mas eu nunca conseguia ficar numa única modalidade. Comecei com voleibol, fui para o handebol, futebol de campo, aí comecei com a minha história no atletismo, que eu era, por incrível que pareça, nesse momento aqui bem gordinho, né? Mas eu era um menino muito rápido, eu fazia muito bem os 100, 200 metros, cheguei a ganhar algumas coisas com 100, 200 metros, e depois já era uma vocação desde pequenininho, porque logo com meus 4 anos de idade, meu pai me colocou no judô, na Academia Mubarak, aqui em Rio Claro, né? Era na Avenida 7 com a Rua 5, saudoso professor Wadim Mubarak, professor Paulo Mubarak, né? Hoje vivo só tenho o sensei Luiz Mubarak. Até os 23 anos eu fiz bastante competição, competi bastante, já estava na minha trajetória de universitário, já tinha escolhido educação física, né? E vim me formar em 1993. Entrei na faculdade pela Unesp, no curso de licenciatura em educação física, na época licenciatura plena em educação física, né? E me formei em 93, participando já logo de início do movimento de instalação da regulamentação da profissão de educação física. Meu registro é número 200, aqui em São Paulo, ou seja, fiz parte dos 2.000 inscritos, né, necessários para poder criar um regional, né? E minha vida pelo esporte começou aí, e eu fui da faculdade, eu sempre tive o anseio de ser treinador, né? Até que um dia eu experimentei uma aula de educação física numa escola. Aliás, na escola que hoje sou diretor, num estágio, né? Na Escola Municipal Professor Eupídio Mina, no estágio de educação física, com o professor Samuel e o professor Atílio, da Unesp na época, e comecei ali a minha carreira de professor de educação física na área escolar. Por que digo na área escolar? Porque eu me apaixonei. Eu saí do esporte de alto rendimento, né? E imediatamente, quando percebi aquela magia da educação física escolar, eu fiquei na educação física escolar e até onde fiquei até me efetivar como diretor de escola. E hoje sou supervisor de ensino da Rede Municipal de Ensino aqui de Rio Claro, né? Eu iniciei no CREF São Paulo em 2009, no dia 29 de 10 de 2009, né? Meu primeiro mandato de 6 anos. Passei pela vice-presidência do Conselho de 2012 a 2015 e, finalmente, em 2015, nós participamos de uma eleição. Até então, naquele momento, a primeira eleição que eu participei do Conselho foi uma chapa única, né? Não teve nenhuma participação. E, naquela época, da segunda eleição, que é o meu mandato atual, 2016 a 2021, fui eleito presidente e até hoje, estou no meu segundo mandato, dentro do mandato de 6 anos na presidência do Conselho. Essa foi minha trajetória até chegar no Conselho, e eu devo isso muito ao professor Sebastião Gobi, que foi quem me indicou em 2009 para o professor Flávio Delmanto, presidente à época, para compor a chapa para ingresso no Conselho Regional de Educação Física de São Paulo. Joia, vamos começar com polêmica, né? Vamos lá, ué. Estamos aí vivendo pandemia, as academias, pessoas físicas, pessoas jurídicas têm encontrado como solução os treinos online.
E aí, queria saber como é que, o que é que você pensa, como é que vai ser esse pós-pandemia, dessa questão dos treinos online, como é que vai ter regulamentação, os CREFs vão regulamentar, o CONFEF vai regulamentar, como é que fica a questão de aplicativo, aplicativo do Brasil, aplicativo de fora, que a gente não sabe quem é que está prescrevendo aquele treino, e como é que você vai fazer a fiscalização de um aplicativo nos Estados Unidos, na China, enfim. Sim. Isso aí. Vamos lá. Primeiro, eu acho que nós temos que separar algumas coisas. A primeira delas é a questão da tecnologia. Né? A tecnologia é uma ferramenta hoje, aliás, nós temos várias ferramentas através da tecnologia, né? Que indiscutivelmente terão que ser utilizadas. Né? Eu sempre digo que às vezes a gente vê aí o mau uso das ferramentas, por exemplo, Facebook, por exemplo, o próprio WhatsApp, né? Que é uma ferramenta muito comum a todo mundo, né? Mal utilizado. Por que digo mal utilizado? Porque a ferramenta ela foi feita para um acesso rápido, para transmissão de informação, mas informação séria. Né? E às vezes as pessoas ultrapassam esse limite aí e ficam aí nessa questão de fake news, essas coisa toda. Então, dito isso, eu diria o seguinte: eu sou favorável à utilização de tecnologia na educação física. Tanto sou que o CREF São Paulo não esperou essa questão de regulamentação pelo CONFEF e usou da sua autonomia administrativa para regulamentar através da resolução 123, né, de 2020. Olha só que eu estou falando de 2020, né? Autorizando os profissionais de educação física do estado de São Paulo, que é o nosso território, né, a fazer a utilização de forma ordenada, de forma a estar protegido hoje por uma legislação que antes não tinha. Né? Então, eu sou favorável, extremamente importante que os profissionais de educação física entendam que essa ferramenta veio para ficar, e se eles souber utilizar dessa ferramenta, é um mecanismo de atuação no mercado muito importante. Né? Lúcio, vocês me ouvem? Tá cortando aqui um pouco a ligação, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, está dando um corte, mas não estou conseguindo ouvir bem. Ok. É uma ferramenta importantíssima. Né? Então, você é a favor de aplicativos, Nelson? Sim, sou a favor. Desde que, na ponta, tenha um profissional de educação física mediando esse equipamento. Ou esse aplicativo, ou esse grupo de WhatsApp, ou essa questão da gravação de treinamentos de YouTube. Por que digo isso? Porque as pessoas estão usando isso em detrimento da nossa profissão. Não é verdade? Muitos blogueiros aí surgem e com uma fama terrível, né, em detrimento do nosso profissional de educação física. Então, não é possível que o nosso profissional de educação física não tenha meios legais para poder atuar de forma diferenciada dessas pessoas. Por que diferenciada? Porque nós temos o conhecimento científico. Essas pessoas não, elas reproduzem simplesmente coisas que foram passadas para elas, através do profissional de educação física. Essa que é a grande situação. Né? As pessoas se utilizam do profissional de educação física, montam um negócio, né? E o profissional de educação física não pode usufruir disso. Então, pensando nisso, nós fizemos essa regulamentação do teletrabalho, teleatendimento, enfim, né? Tem toda uma sequência aí. E aí a grande pergunta, como fiscalizar? Né? Através do mesmo mecanismo que nós fazemos hoje na fiscalização em loco. Né? Através de denúncia, através de pesquisa, através do que a gente chama de peneira aqui, né? Entrar na internet, fazer uma peneira nas redes sociais, verificar se quando a pessoa está utilizando aí de um aplicativo desse, se o profissional deixa lá no aplicativo o número do registro profissional dele. Né? Então, eu acho que não muda nada essa questão da fiscalização, não muda nada essa situação da utilização do aplicativo. O que nós fizemos? Só regulamentamos e damos hoje base para o profissional poder atuar de igual a igual com essas pessoas que não são profissionais. Fora do Brasil, como é que eu faço isso? Olha, fora do Brasil, a gente tem a questão da denúncia e as demandas encaminhar para o PROCON, por exemplo, né? Encaminha para os órgãos de controle dos consumidores, e esses órgãos têm que tomar uma atitude no sentido de preservar a saúde das pessoas que estão ali utilizando. Da mesma forma, o Conselho vai fazer.
né? Quando a gente recebe a denúncia, não é simplesmente fazer a denúncia e autuar a pessoa. É criar um mecanismo de atuação de tal forma que a gente respalde o profissional de educação física. Já, Nelson, queria agradecer aqui alguns conselheiros que estão assistindo aqui a live, professora Milúcia, vice-presidente, tem delegados também, professor Romilson, delegado lá de Petrolina, Daniel, o homem forte do CREF do Rio de Janeiro, enfim, muita gente bacana, Marcelo Caldas, o gerente do CREF daqui de Pernambuco, enfim, muitos profissionais acompanhando. E dizer de novo, essa live vai ficar salva aqui 24 horas no nosso Instagram, depois ela fica no YouTube. Então, a pessoa que não pode estar acompanhando agora, depois vai lá dar uma olhada. A gente está discutindo exatamente os desafios da educação física. E aí, Nelson, para a gente continuar o nosso bate-papo, queria que tu me falasse como é que tu enxerga, como é que vão ficar as academias nesse momento de pandemia e também no pós-pandemia. Muitas com dificuldade de sobreviver. Como é que está essa realidade em São Paulo? Estão fechando, se não estão? E como é que você acha que elas vão se adaptar com a questão de biossegurança, de higiene? Como é que vai ser esse novo normal pós-pandemia? É uma boa pergunta, Lúcio. Esse novo normal é um novo mesmo, né? O que está acontecendo aqui em São Paulo e acredito na maioria do Brasil? Né? Primeiro que a gente tem que separar duas coisas aqui importantíssimas. A questão política, né? E a questão real. Por que eu digo da questão política e da questão real? Porque a política aqui está trazendo um cenário que não é o real. Que não é o real. Né? Digo isso porque foi sancionado recentemente pelo presidente Bolsonaro um decreto onde reconheceu a atividade física, não da forma como a gente gostaria que acontecesse, né? Mas reconheceu. Hoje o profissional da educação física sim, faz parte sim de atividades essenciais. Não é? Dito isso, a gente tem que ver o mecanismo dos governos federais, dos governos estaduais e municipais. Por quê? Porque o STF ele fez um julgamento e disse o seguinte, olha, em poucas palavras, você é advogado, sabe melhor do que eu, né? Olha, os estados e municípios têm sim poder de legislar somente por eles, né? Ou seja, o governo federal não tem interferência nessa situação. Isso criou uma celeuma muito grande, né? Porque os governadores estão utilizando desse instrumento para poder fazer aquilo que quer e que não quer. Essa é a realidade, né? Então, essa é a questão política. Qual é a questão real? A questão real é que a gente tem ouvido muitas autoridades aí do governo do estado de São Paulo, por exemplo, alguns deputados até, uma candidata, futura candidata também, deputada federal, tem dito por aí que a academia é um lugar que não tem condição de ter higiene. Isso é um absurdo. Isso é um grande absurdo. Né? Nós sabemos que o local da academia, por exemplo, é um local dos mais limpos possíveis. Ninguém vai querer entrar num cenário de uma porta para uma academia sabendo que essa academia não tem condição de higiene. Agora, vamos comparar uma academia com transporte público, que é obrigação do governo de tá limpo, de a gente poder usar da melhor maneira possível? Não tem nem comparação. Não é verdade? Então, essa questão, por isso que eu digo a questão real e a questão política, é que as pessoas, essas autoridades, desconhecem a realidade dos espaços onde acontecem a atividade física, né? Nesse caso, especificamente, as academias. Aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, nós temos mais ou menos 80 mil pessoas que trabalham nesse setor. É muita gente, né? É muita gente. Então, a gente tem que pensar nessa situação e olhar com outro cenário e uma outra perspectiva. Esse novo normal passa hoje por um cenário onde 57% do segmento aqui em São Paulo, e acredito que eu posso transportar isso para o Brasil, né, estão parados. Né? O que vai acontecer com essas academias? De pequenas e médio porte. Muitas delas deixarão de existir. Né? Nós estamos indo aí para mais de 60 dias parados. Os empresários não vão ter fôlego para sustentar essa situação. Os profissionais de educação física não vão aguentar mais essa situação. Né? Então, esse novo normal, a gente precisa trabalhar essa situação, precisa tentar fazer um trabalho de convencimento das autoridades estaduais e municipais, né? Para que incluam nos seus decretos a possibilidade de que a gente possa realmente abrir as academias, né? E poder voltar a trabalhar da melhor maneira possível. Vai ser a mesma coisa? Não, não vai ser a mesma coisa. Né? Como você disse, é um novo normal.
É uma nova adaptação, é uma nova possibilidade. Quando eu colocava numa academia 200, 300 pessoas naquele meio horário, né, meio período, isso não vai acontecer. Né? Nós vamos ter que selecionar essas atividades, organizar de novo esses horários, esses espaços, para que a gente possa voltar a trabalhar da melhor maneira possível. Né? Nelson, acho que Lucas concordando contigo aqui, abrir a academia não pode, mas fazer aglomeração na frente do banco pode. Exato, absurdo. Enoque Júnior pergunta aqui, como fica a questão da fiscalização dentro do digital? Né? Eu expliquei mais ou menos, Enoque, né? Enoque Júnior. Enoque, eu expliquei mais ou menos como é que a gente faz a peneira aqui em São Paulo, tá? Nós estamos ainda engatinhando nessa questão da fiscalização digital, né? Porque não era uma situação que foi regulamentada pelo Conselho Federal, infelizmente. Né? Nós esperávamos que o Conselho Federal pudesse regulamentar isso da melhor maneira possível, mas isso não aconteceu. Então, São Paulo resolveu fazer uma resolução para tratar desse assunto. Fizemos aí alguns ensaios, né? E o melhor ensaio que nós obtivemos foi a questão primeiro, da denúncia, né? E da peneira. A peneira, como é que funciona a peneira? Nossos agentes de fiscalização entram na internet durante o dia todo, né? E vão buscar nas principais ferramentas de disseminação de atividade física, que nós sabemos hoje, por exemplo, YouTube, o próprio Instagram, né? A questão do Facebook, às vezes o pessoal passa o treino e deixa no Facebook. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo essa peneira. E procurando, né, essas pessoas clandestinas, vamos colocar assim, entre aspas, né, que utilizam aí da nossa profissão para poder ter um mercado de rendimento. O que é importante dizer? Como é que Nelson, como é que você vai identificar uma pessoa que é profissional de educação física e outra que não é? Na nossa resolução, a gente previu a seguinte situação, que toda vez que houver uma postagem de um profissional de educação física, tem que constar ali o número do registro profissional dele. Né? Seja em qualquer tipo de plataforma. Tem que ter o número do registro. A gente identificando o número do registro, a gente vai saber que a pessoa tem ou não condições de estar trabalhando no meio digital com atividade física. Espero ter respondido. Se tiver mais alguma dúvida, eu fico à disposição. Mas assim, é um novo normal também, tá, Enoque? É um novo normal também. A gente está engatinhando ainda e a gente vai procurar trabalhar da melhor maneira possível essas questões. Marcos Souza, está difícil mesmo a situação. Flor Edivânia, a situação muito difícil para todo mundo. Pedro Souza, um homem forte aí, São Paulo. O Pedrinho. Nosso vice-presidente. E todas as academias têm que estar preparadas para o novo normal. Se o cliente não sentir confiança, ele não volta mais. Lucas voltando a falar, tendo um ambiente controlado e com os devidos cuidados de higiene, eu creio que seja possível reabrir. Com certeza, Lucas. E foi a Divânia dizendo que faz isso, colocar o número do registro nas lives dela que ela faz lá em Caruaru, ela é professora em Caruaru. Muito bem, parabéns. Isso aí é muito importante. Do Agreste aqui, Pesqueira também, enfim, Pernambuco inteiro aqui em peso. Nelson, vamos dar continuidade. Queria que você falasse, falando um pouco das ações do CREF 4, o CREF de São Paulo, o maior CREF do Brasil, que tem feito em favor da educação física. E da educação física eu falo do profissional e também das pessoas jurídicas, dos estúdios, das academias, dos boxes, enfim. O que o CREF 4 de São Paulo tem feito em favor da educação física. O CREF tem uma excelente gestão. Eu admiro alguns CREFs, enfim, o seu, o 4 é um CREF excelente. Temos o CREF do Rio Grande do Sul, o CREF do Paraná, Santa Catarina. Enfim, temos boas práticas em todos os CREFs. Eu queria que você falasse do CREF 4. O que é que você tem feito pela educação física? Vamos lá. Quando nós assumimos a gestão do CREF 4, nós percebemos logo de início que nós não tínhamos ali o comprometimento com o profissional de educação física. Por quê? Porque era um CREF gerido por outras profissões. É estranho dizer isso, mas dentro do Conselho de Educação Física não predominava e não predominou, até aquele momento, profissionais de educação física em postos de trabalhos importantes. Por exemplo, na questão da fiscalização, por exemplo, na gerência ou na organização geral do próprio conselho. Né? Quando nós assumimos, nós dissemos o seguinte, olha, a partir de hoje, todos os postos de trabalho de confiança do conselho serão geridos por profissionais de educação física. Então, isso, para nós, foi muito importante, porque a gente estava reconhecendo que o Conselho do Estado de São Paulo
o maior em termos de numerário, o maior em termos de quantidade de cursos, de profissionais, que não que seja o melhor, eu discordo dessa situação, que é o maior ou o melhor, né? Porque a gente vê muitas práticas excelentes aí em CREFs e outros estados, né? Que chocam até São Paulo, porque às vezes eu falo sempre para a minha diretoria, poxa, como é que aquele CREF, que é menor do que São Paulo, em todos os sentidos, né? Em quantidade profissional, quantidade de empregados, tamanho de estado, consegue fazer uma gestão, uma aproximação com o profissional de educação física, a gente não conseguia, né? Então, pensando nisso, a gente começou a tentar organizar algumas atitudes. Por exemplo, a descentralização do CREF São Paulo. O CREF São Paulo, o maior CREF do país, está centrado na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo. E eu tenho cidades aqui a 500, 600 quilômetros de São Paulo, né? Ou seja, esse profissional tem que sair de lá, daquela ponta do estado, lá do final do estado, para chegar em São Paulo, para obter um registro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Então, o que nós fizemos? Criamos primeiro as unidades móveis de atendimento. O que significa isso? Criamos veículos, adaptamos esses veículos, na maioria das vezes uma van, né, que circula o estado de São Paulo, né? Estão me devendo uma. Como? Estão me devendo uma. Fique tranquilo. E aí, essa foi a primeira ação. A segunda ação foi montar seccionais, né? Impossível ficar na capital. A gente tinha que descentralizar. Levamos uma seccional hoje para Campinas, temos uma seccional em Sorocaba, estamos comprando uma nova seccional em Ribeirão Preto, para que isso faça com que o profissional diminua a distância dele de ter o conselho mais próximo. Eu sempre uso como exemplo, Lúcio, a questão da OAB, né? Em todo município que você vai, você tem uma seccional da OAB. Se não for uma seccional, é um escritório da OAB. Com isso, o que o advogado acaba se sentindo? Ele se sente protegido. Da mesma forma, a gente quer para a educação física aqui no estado de São Paulo. Aliás, o Brasil inteiro, né? Que nós possamos nos aproximar do profissional, para que ele sinta, quando tiver uma necessidade, de que o conselho esteja junto dele, né? Então, nós temos 3 seccionais, nosso objetivo é chegar a 7. Né? Nós temos o objetivo de chegar a 7 até o final da nossa gestão. Temos aí várias licitações em andamento e nós vamos conseguir fazer isso. Uma terceira ação foi criar os delegados regionais, né? É impossível você dizer o seguinte, olha, o estado de São Paulo tem 177 mil inscritos e 28 conselheiros representam o estado de São Paulo. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia, né? Nós tínhamos que nos aproximar mais desse profissional, fazer com que o profissional saísse da zona de conforto dele e viesse para dentro do conselho. Criamos os delegados. Hoje nós temos aí 55 delegados. O nosso objetivo é terminar com 90 delegados, né, espalhados por todo o estado de São Paulo, né? Nós temos ainda 3 regiões ainda do estado de São Paulo apenas que não tem delegado, mas que nós vamos implantar, né? Uma outra situação, e aí ela já vem com uma construção já de outras, da última gestão do professor Flávio Delmanto, professor Vladimir, né? Foi a questão do ciclo de conhecimento, que o professor Pedro toma conta muito bem, né? O ciclo de conhecimento, ele ficava só em São Paulo, e a gente começou a fazer o ciclo de conhecimento andar pelo estado de São Paulo. Então, todo o estado de São Paulo hoje recebe a visita do ciclo de conhecimento. E agora, mais ainda, porque em decorrência da pandemia, a gente tem que ter as lições boas, né? Nós criamos o ciclo do conhecimento online. Então, toda terça e quinta-feira, todas as semanas, né, nós temos aí a apresentação, uma palestra de alguém que seja responsável por algum grande feito em educação física. Hoje a gente está usando muito conselheiro e muito delegado para poder disseminar o conhecimento nesse sentido, né? Outra ação que parece simples, que não representa muita coisa, mas é uma situação muito importante para nós, foi a criação das leis municipais do Dia do Profissional de Educação Física. Hoje nós temos 83 municípios do estado de São Paulo, é pouco ainda, né? Pretendemos chegar até os 645, mas 83 municípios comemoram na primeira semana de setembro ou no mês de setembro o Dia do Profissional de Educação Física, né? O vereador faz a indicação do profissional de educação física de destaque, o conselho entra com a premiação desse professor, né? E isso também é feito na Assembleia Legislativa. Então, essas são as principais ações que a gente
entende que conseguimos aí, de certa forma, aproximar a questão aí do profissional de educação física com o conselho. O professor Pedro está colocando aí que hoje nós já temos 634 palestras, né, em 200 sedes, na sede, né, na capital, e 400 pelo interior. Quer dizer, é um número muito significativo. Né? Parece pouco, mas é muito significativo. CREF Rio Grande do Sul marcando presença aqui. Queria agradecer aí Nelson, para a gente dar continuidade. Vamos lá. Esse ano a gente sabe que a eleição do Confesso. Importante a eleição, é a festa democrática, como eu costumo dizer. Importante a participação dos profissionais. Infelizmente, eles não votam, os profissionais de educação física. Na eleição do Confesso, eles não votam. Quem vota são os conselheiros regionais, os conselheiros dos CREFs e os delegados indicados pelo presidente a partir do número de adimplentes naquele CREF. Eu queria que você tentasse explicar aqui para a gente o que você enxerga do futuro do sistema Confesso. Vai acabar, não vai acabar, o que pode melhorar, algumas questões polêmicas que as pessoas às vezes reclamam, a questão daquele conselheiro vitalício, o tempo de mandato, a renovação, alguns falam que os presidentes, enfim, as pessoas se perpetuam naquela entidade. Eu queria que você tentasse explicar um pouco disso para a gente começar a discutir essa questão. Tá, vamos lá. Como você disse, é a festa democrática, né? Deveria, pelo menos, ser a festa democrática de toda profissional. Nós passamos isso pelos regionais, né? Nós temos aí, de 3 em 3 anos, a questão da eleição de 50% dos regionais, né? E isso faz toda a diferença, né? Por que digo isso? Porque o nosso voto é um voto colegiado dentro do Conselho Federal, né? Na minha concepção, deveria ser um voto majoritário, como é feito nos regionais, né? Todo mundo teria direito a voto, né, para escolher o Conselho Federal. Infelizmente, a gente não amadureceu ainda suficientemente para que isso aconteça. Espero que na próxima gestão do Conselho Federal de Educação Física, a gente possa estabelecer esse grande marco da festa democrática, que é o voto, né? O voto individual, o voto que a pessoa conheça e vote por aquilo que conhece e reconhece ser necessário para a mudança. Né? Segunda questão é que, se você quis mencionar a questão da ADIM, do STF, eu digo para você o seguinte: eu não tenho preocupação com isso. Né? A ADIM, nesse momento, temos 4 votos contrários ao sistema, né? Mas eu tenho certeza absoluta, seja ainda através do voto do STF, ou seja, numa nova propositura de lei, que o sistema vai continuar. Hoje, nós estamos falando, Lúcio, de 500 mil profissionais de educação física. Nós estamos falando de aproximadamente, envolvido com esses 500 mil profissionais de educação física, né, chegando aí, pensando que cada profissional possa carregar com si, cada um com 3 pessoas, pelo menos, da sua dependência. Nós estamos falando aí de 1,5 milhão de pessoas que poderiam ser afetadas se essa nossa lei ou se a nossa profissão fosse desregulamentada. Vamos usar essa palavra que não é uma palavra mais adequada. E se você bota academia, entra segurança, limpeza, serviço gerais, prestador de serviço, aí o número sobe demais, né? Eu digo pelos últimos números da ISA, por exemplo, de 2018, que eu peguei os dados mais recentes, nós estamos falando de 34 bilhões de reais. Essa é a nossa cadeia. É isso que nós movimentamos. É muito dinheiro, cara. Não é possível que o STF não vai entender isso e que os governantes, se forem fazer uma nova lei, não vão entender essa situação. Né? É muita gente. Né? Então, eu acredito que isso não vai acontecer. Nós vamos continuar com a nossa lei. Fiquem tranquilos, os profissionais de educação física que estão preocupados com isso, porque isso vai continuar. Né? Em relação ainda às eleições do Conselho Federal, eu entendo importantíssimo, e eu quero deixar muito claro isso, né, a participação das pessoas que criaram e ajudaram a desenvolver o sistema até esse momento. Né? São pessoas importantíssimas para a gente, são pessoas que a gente não pode deixar
de reconhecer que são pessoas que fazem parte hoje da nossa história. Né? Isso não pode acontecer. Mas entendo também que esse pessoal já mudou um pouquinho, aliás, passou um pouquinho do comando. Eu vou exemplificar, Lúcio, para ver se os profissionais que estão por aí podem entender um pouquinho melhor. Né? Respostas rápidas. Nós tivemos uma portaria do Ministério da Saúde, a 639, que exigia pelo menos um esclarecimento por parte do Conselho Federal. Quanto tempo demorou para sair esta resposta? Quanto tempo demorou para sair pelo Conselho Federal e quanto tempo demorou para sair dos regionais? Né? Nos regionais foi praticamente quase que imediata a resposta. Mas não basta só o regional tomar a sua posição. Nós temos um Conselho Federal que é necessário que ele se manifeste. Né? E, invariavelmente, aí a gente demora um pouquinho para ter a resposta do Conselho Federal. Vou dar outro exemplo. A regulamentação do teletrabalho, ou do atendimento aí via plataformas digitais. Até hoje nós não tivemos essa regulamentação. Ah, mas por que não teve? Porque não houve interesse em discutir? Porque faltou alguma coisa para ser discutida? Nós não sabemos. Né? Ah, professor, mas você também faz parte lá do Conselho Federal porque o senhor é presidente. Sim, nós fazemos parte. Mas o sistema nos engessa também. Não é? Não é sempre que as nossas vontades prevalecem no sistema federal. Então, eu acho que hoje é importante a gente pensar nessa questão das eleições do Conselho Federal, pensar na situação de reorganizar o sistema, pegar tudo aquilo que foi feito de muito bom mesmo, né, por parte dessas pessoas que estão à frente do Conselho Federal, né, e disseminar isso, uma situação mais tecnológica, mais presente, que pense um pouquinho mais além do presente, um pouquinho mais ali para o futuro. Né? Não é só a situação presente que nos importa, é como eu vou desenvolver isso ali na frente. E a gente está precisando fazer isso. Né? Uma outra questão que você traz é a questão do conselheiro vitalício. Em que pese essas pessoas tenham todo o nosso reconhecimento, eu não concordo com a vitalicidade do sistema. Né? Poderia até concordar se esse vitalício fosse o seguinte: ele participa das reuniões sem direito a voz e voto, sem direito à interferência nas decisões. Porque seria natural, seria até plausível, reconhecimento da nossa parte. Né? Dizer o seguinte: olha, fulano de tal ajudou a criar o CREF de tal lugar e ele merece um lugar de destaque dentro desse sistema. Perfeitamente. Vamos criar uma galeria para ele lá, vamos transformar ele num baluarte. Mas não pode ser um baluarte que possa interferir em uma votação, que possa pesar a balança para um lado conservador do sistema. Não pode mais acontecer isso. A gente precisa mudar essa visão, e eu acho que hoje nós temos um movimento muito importante, né, que vai tentar construir aí, dentro desse processo eleitoral, um novo Conselho Federal. Nelson, para a gente dar continuidade, como é que a gente pode aproximar o sistema com FEF, CREFs, dos profissionais, das academias, dos sindicatos, das associações, dos parlamentares, enfim, aproximar o sistema da sociedade? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro, Lúcio, ter em mente que nós não somos onipresentes e onipotentes. Nós temos que abrir a porta dos regionais do Conselho Federal para todos. Isso nós fizemos em São Paulo, Lúcio. Né? Quando assumimos o Conselho em São Paulo, várias instituições, vários profissionais de educação física reclamavam, né, de que nunca teriam acesso ao Conselho de Educação Física de São Paulo. O que nós fizemos? Uma mão de via dupla. Né? Vamos abrir as portas, a gente entra, a gente sai, e as pessoas entram e saem na mesma proporção. O que nós fizemos? Eu sempre digo isso. Nós criamos castelos. Castelos sem pontes. Né? E hoje a gente está pagando um preço muito caro. Porque por essa forma de pensar, de que a gente sempre foi muito bom, era sempre melhor, nós perdemos espaços. Perdemos espaço com as artes marciais, perdemos espaço com o futebol, que é o principal esporte desse país.
com a capoeira, que é raiz, não é? Com a yoga, enfim, com várias outras modalidades, porque a gente simplesmente sentou na cadeira e disse o seguinte: não, eu não quero vocês. Ou vocês vão fazer do meu jeito, ou não vão fazer. Não pode ser dessa forma. Não pode ser dessa forma. Né? A gente tem que sentar e tentar organizar isso. Vamos ver, vamos estabelecer qual é o espaço que eu posso ir e qual é o espaço que você pode ceder. Com isso, a gente estabelece um meio de campo e consegue caminhar junto. A gente tem feito isso muito aqui com a Federação de Judô, com a Federação Paulista de Judô, com a Federação Paulista de Karatê, com a Federação Paulista de Boxe. Então, a gente tem sentado e tem estabelecido outras formas de relacionamento. Com sindicatos, com associações. Gente, eu acho que nós temos que começar a pensar o sistema como único. O que eu quero dizer como único? Não é só o Conselho Federal que existe. Existem os sindicatos dos profissionais de educação física. Existem as associações de profissionais de educação física. Não é? Todo esse meio representa quem? A educação física. Então, vamos unir as forças e trabalhar naquilo que eu tenho fraqueza e naquilo que você tem de como forte. Se o Conselho hoje tem a possibilidade de atingir todos os profissionais por causa do registro, por que a gente não pode estabelecer essa mesma regra e trazer o sindicato e ele oferecer o seguinte: olha, eu te ofereço aqui, por exemplo, vamos exemplificar, né, só para a gente entender, minha colônia de férias. Vamos fazer uma parceria aqui, onde a gente dissemina o conselho e vocês usufruem, por exemplo, das nossas instalações. Por que não pode ser feito isso? Não é? Por que eu não posso deixar o profissional de educação física vir para o conselho e ele opinar a respeito do sistema? Eu digo aqui em São Paulo sempre que você, Lúcio, aí não é uma questão de bajular ou qualquer outra coisa aqui. Você foi um cara inovador, você teve uma visão além. Você foi o primeiro regional que colocou uma plenária ao vivo. Por que nós não podemos fazer isso com o sistema? Por que não pode ser feito isso? Por que eu tenho que ficar com uma plenária fechada? Por que eu não posso demonstrar isso? Por que eu não posso trazer essas entidades para poder compor com as nossas necessidades dentro de uma plenária? Eu acho que a gente tem que mudar essa visão e pensar que a educação física é uma só. Se a gente ficar dividindo as representações, daqui a pouco a gente vai ter só pela obrigatoriedade do sistema do registro, né, os conselhos, e as outras entidades crescendo de uma proporção que nós não vamos conseguir acompanhar. Por que nós não vamos conseguir acompanhar? Porque a gente é engessado, Lúcio, pela legislação, e você sabe disso, como autarquia federal sui generis. A gente depende de licitação, a gente depende de uma série de fatores legais que essas outras entidades, às vezes, não dependem para que a gente possa construir um meio de campo. Vou dar um exemplo aqui muito forte. Olha o que está acontecendo com a CAD. As pessoas já pararam para perceber que a CAD vai ser uma grande potência? Aonde que o sistema federal quer ficar nesse sentido? Longe da CAD? Próximo da CAD? Ou fazer com que a CAD componha o sistema? Na minha concepção, a CAD tem que compor o sistema. A CAD conversa com o presidente da República e a gente... Exatamente. E nós não conversamos. Nós não conseguimos chegar lá. Aliás, nós temos um grande contrassenso no sistema hoje, Lúcio. E você sabe disso. Todos os conselhos federais estão situados em Brasília. Isso é uma coisa... O nosso está no Rio de Janeiro. Como é que a gente acessa hoje o STF ou a própria presidência da República numa necessidade premente, que é a questão da DIN 3428? Todas as leis tramitam no Congresso Nacional. Exatamente, meu amigo. Como é que a gente está lá no Rio de Janeiro? Hoje a gente não chega em Brasília. Vou pegar meu carro e vou até Brasília. É inviável isso. Não é? Então, assim, são coisas que a gente precisa começar a discutir de uma maneira responsável, discutir de uma maneira muito sóbria, né? Para que as pessoas não pensem que isso é para ferir o sistema ou é para magoar as pessoas que estão. Não, muito pelo contrário. É para auxiliar essas pessoas a abrir um pouco mais a visão. Entender que parceria no século que estamos, que já nem mais o 21, é extremamente necessário para a sobrevivência do sistema. Né? É dessa forma que eu penso, é dessa forma que a gente tenta fazer em São Paulo. A gente conseguiu abrir várias parcerias em São Paulo,
né, com essa maneira de pensar. Vou dar um exemplo simples, Lúcio. A Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a pioneira. Certo? O sistema nunca esteve próximo da pioneira. O sistema não reconhecia a educação física da Polícia Militar como sendo uma educação física abrangente e não restrita. O que o CREF São Paulo fez? O CREF São Paulo simplesmente pegou o currículo da Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo e comparou com as 3 principais universidades. Sabe qual é a nossa surpresa, Lúcio? Não. É que dentro da Escola da Polícia Militar, eles têm 1.200 horas a mais do que das 3 universidades públicas do Estado de São Paulo. Como é que eu vou dizer para esses caras que eles não podem atuar fora do quartel? Entende? Então, assim, estabelecemos uma parceria, fomos ver a necessidade desse parceiro e conseguimos chegar num denominador comum dizendo o seguinte: não, vocês têm um campo amplo de atuação, pelo menos no território paulista. Né? Eu acho que isso é importante, o sistema precisa discutir isso. Não é verdade? Esse é meu pensamento em relação a essas questões polêmicas. Eu não sei se ficou alguma sem falar aí, né? Não, mas eu acho que eu falei tudo isso. Foi ótimo. Queria agradecer demais o pessoal que está assistindo, os profissionais, os conselheiros, que têm nos ajudado muito aí. Eu tenho certeza que seus conselheiros aí ajudam muito. A gente não consegue fazer o tanto de coisa que a gente faz se não fosse para o apoio dos conselheiros. Eu te imitei Branco lá no Paraná, criamos aqui também os delegados, a plenária aprovou. Enfim, então é um trabalho coletivo que tem apoio dos conselheiros, tem apoio dos profissionais, tem apoio dos empresários. Enfim, a gente tem tentado fazer isso, unir todo mundo. Como o Nil falou aqui, Nil é a primeira vice-presidente, que a gente tem que criar um sistema integrado, estar presente com os setores, que são importantes para a nossa profissão. É isso. Em 2021, a gente vai ter um novo presidente do CONFEF? Eu acredito que sim. Eu acho que nós estamos trabalhando para isso, estamos trabalhando junto com, como eu falei antes aqui, nós temos um movimento hoje integrado aí por alguns estados, né? Eu vou começar de baixo para cima para mim não perder, tá certo? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Brasília, Bahia, né? Pernambuco. Não posso deixar de dizer Pernambuco. Aliás, é importante os profissionais de educação física aí do Nordeste e do Norte saibam que quem lançou esse movimento na plenária do Rio de Janeiro foi o presidente de Pernambuco, foi o presidente Lúcio. Né? O presidente Lúcio foi incumbido aí de lançar o nosso movimento para todo o sistema CONFEF-CREF. E foi um lançamento que ele teve uma sacada muito, muito importante, que eu acho que vocês precisam saber disso. Né? Todos que nos assistem aqui. Foi um lançamento não de uma única bandeira, mas uma bandeira construtiva, de um movimento construtivo. Quando o Lúcio lançou esse movimento no plenário, ele disse o seguinte: nós estamos aqui lançando um movimento de composição, um movimento de diálogo, um movimento de conversa entre todos aqueles que entendem o sistema, para que a gente possa construir de forma adequada as nossas novas realidades. Então, Lúcio, eu me lembro que eu tive essa conversa com você, eu falei: olha, você que vai lançar, você se vira aí. Né? E foi feito isso, né? Foi feito isso no sentido de mostrar para todos que não é o maior que detém o poder, não é o menor que não tem poder, é a junção, né, de pensamentos, é a junção de ideal que transforma qualquer tipo de situação. Então, não é porque São Paulo era maior que São Paulo tinha que chamar esse movimento. Não é porque Pernambuco é menor que São Paulo que ele tinha que chamar esse movimento. É a consolidação desses pensamentos que montou um movimento em prol da educação física, em prol de um novo sistema. Nil, né? O nome da sua vice, né? Que colocou aqui agora. Nil é o apelido, Niluz, Nil. Niluz, é a respeito da integração mesmo. Nós precisamos integrar esse sistema, gente. Hoje, eu não sei se o pessoal regional conhece essa realidade, eu falo bastante isso aqui em São Paulo, né? Para que você vamos imaginar aqui a questão polêmica, né? A questão do 1º de setembro. 1º de setembro é extremamente polêmico, porque o Conselho Federal ele lança uma campanha publicitária, replica para todos os estados, e nós, os estados regionais, também fazemos a mesma coisa.
Cadê a integração dessa situação? Não seria mais fácil, então, o Conselho Federal fazer uma única licitação e direcionar para todos os regionais? Outro exemplo, fiscalização. Por que até hoje a gente nunca teve um departamento de fiscalização no CONFEF? Nós temos uma comissão. Eu sou presidente dessa comissão. Mas nós não temos um departamento de operacionalização da fiscalização. Nós não deveríamos ter um departamento que cuidasse de todos os regionais? Que fizesse um concurso público para ceder para cada regional um agente de orientação e fiscalização? Porque aí nós poderíamos falar de fiscalização federal. Hoje a gente fala de fiscalização regional. Por que eu digo isso, Lúcio? E você, advogado, você vai lembrar disso, você vai saber do que eu estou falando. Porque nós temos uma possibilidade de chegar na vigilância sanitária e solicitar que o nosso agente de fiscalização seja um agente integrado da vigilância. Mas isso só pode acontecer se o federal fizer. Santa Catarina tem essa situação, tentou fazer isso de forma regional, não conseguiu. Por quê? Nós estamos tratando de um ente da esfera local por um ente da esfera federal. Se os nossos agentes fossem do sistema federal, nós teríamos condição de fazer isso. A fiscalização ia atingir muito mais situações do que a gente imagina hoje. Não é verdade? Então, assim, integrar o sistema é dizer o seguinte: vocês são o sistema, vocês não agem de forma unilateral. Coisa que a gente acontece fazendo hoje. Né? Temos que padronizar realmente Nil Arruda, né? Nil Arruda. Você tem toda a razão. Temos que alinhar todos os processos. Processo administrativo, processo de gestão de bens, processo de compras, tudo através do federal. Não pode ser mais pelos regionais. Tá? Nelson, você é fera. Queria agradecer demais por estar aqui nessa tarde aqui, compartilhando, enfim, suas experiências, que certamente você tem muito mais a oferecer à educação física de São Paulo e do Brasil. Enfim, dizer que a gente está junto aí para construir a educação física cada vez mais forte, reconhecer tudo que os conselheiros de Pernambuco, de São Paulo, do CONFEF fizeram e fazem pela profissão. E isso que a gente precisa de novas ideias, novas práticas, novas pessoas, para a gente unificar, unir a profissão, dialogar mais com parlamentares, com sindicatos, com associações, com profissionais, pessoas jurídicas, enfim. Que o nosso trabalho está apenas começando, a gente tem muitos desafios pela frente. Queria que você deixasse uma mensagem final aí, para a gente finalizar isso aqui. E de antemão agradecer a todo mundo que está assistindo essa live. Manda para o pessoal, vai ficar salvo aqui 24 horas, depois fica no YouTube. E Nelson, Pedrinho, Niluz e Aida, todos os conselheiros, profissionais que estão aí assim, muito obrigado pela participação, pela colaboração. Nelson, manda aí teu recado. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer imensamente o convite, Lúcio. Muito prazer estar falando com vocês, pessoal do Polo de Pernambuco. Não posso deixar também de mencionar aqui os conselheiros regionais do Estado de São Paulo, os delegados do Estado de São Paulo, a minha diretoria. Sem essas pessoas eu não teria condição, aliás, nós não teríamos condição de realizar nada. Né? Tudo que é aprovado em diretoria, é aprovado em plenário. Eu não costumo trazer, deixar as coisas... O Nelson teve uma ideia e realizar. Não, eu tenho a ideia, se for a ideia for minha ou de qualquer outro conselheiro, a gente aprova em diretoria, aprova em plenário e aí põe em prática. Nós temos que começar a pensar nisso no Conselho Federal também. Né? As decisões não podem ser só do presidente. Né? O presidente não pode só mandar um ofício, ele tem que consultar a sua diretoria se ele deve mandar um ofício. Estou falando isso por causa do ofício que você recebeu, eu também já tinha recebido aquele ofício. Né? No mínimo esdrúxulo aquela situação. Então, eu queria agradecer a essas pessoas que nos dão esse suporte sensacional, né? Que a gente pode trabalhar tranquilamente. É uma nova era, é um novo, né? Um novo recomeço, é um novo tudo. Após a pandemia vai ser diferente, nós sabemos disso, vamos ter que nos preparar para isso. E como mensagem final, eu queria desejar a todos vocês muita saúde, né? Que a gente possa aí, nesse momento de confinamento, experimentar novas situações, né? Experimentar novo compartilhamento familiar, porque é um novo também, né? E isso, às vezes, desgasta algumas pessoas. A gente sabe o quanto é difícil ser marido ou esposa
de presidente de conselho, muitas horas a gente está aqui na frente de um celular ou de um computador, e a família aí às vezes fica um pouco, não em segundo plano, mas perde um pouquinho o espaço, ou divide mais o espaço com essa nossa atuação, tá bom? Mas eu queria deixar isso muito claro, a família é a base de tudo. E pensando nisso, nós temos que pensar na educação física como uma família. É uma família de pessoas jurídicas, uma família de pessoas físicas que tem um objetivo comum, dar o nosso sustento. Não podemos pensar só na educação física como trabalho. Temos que pensar a educação física como nossa profissão, como a nossa família. Se a gente conseguir pensar nisso, eu acho que a gente vai unir esse sistema que é muito grande, né? E que muitas vezes a gente é aí menosprezado ou deixado de lado também pelos próprios profissionais, porque não entende essa situação da união. Tá bom? Meu grande abraço a todos. Fico à disposição, Lúcio. A qualquer momento, a qualquer hora aí, para que você também participe de um ciclo online nosso aqui. A propósito, eu gostaria de homenagear aqui uma pessoa aí do seu regional, dizendo a todos, representando todos os seus conselheiros, tá? Que é o Pinto Lapa. Um grande abraço a ele, que ele possa fazer um diferencial muito grande dentro do seu plenário, e eu tenho certeza que ele vai trabalhar junto com a gente nessa nova construção de um novo sistema. Um grande abraço a todos. Valeu, Nelson. Obrigadão, pessoal. Diego, que entrou agora, nosso conselheiro, membro da diretoria. Agradecer demais ao pessoal. Forte abraço. Compartilha essa live depois aí. Abração, Nelson. Felicidades. Abração. Tchau, tchau, pessoal.